Ora vivam, pensei duas vezes antes de falar sobre este musical. E porquê? Porque este musical, embora tenha estado na Broadway em 2013, estreou em 1957 num direto da cadeia americana CBS. Foi um dos espetáculos mais vistos de sempre, com 107 milhões de pessoas a assistir. E que musical foi esse? Tinha o nome de Cinderella e a sua autoria tinha dois dos nomes mais famosos ligados ao mundo do teatro musical, Rodgers and Hammerstein. E essa é a razão principal que me leva a falar sobre este musical, Rodgers and Hammerstein. O musical da Broadway, Cinderella, que estreou em 1957, foi na verdade um musical televisivo, não uma produção teatral de palco original. Foi um musical de Rodgers and Hammerstein, estrelado pela nossa conhecida Julie Andrews, e foi transmitido ao vivo pela CBS em 31 de março de 1957. Cinderella é um musical escrito para a televisão, mas mais tarde exibido em palco com música de Richard Rodgers e letras de Oscar Hammerstein II. A produção foi um grande sucesso, com mais de 100 milhões de espectadores assistindo. Posteriormente, o musical seria adaptado para o palco da Broadway em 2013. É baseado no conto de fadas Cinderella, particularmente a versão francesa Cendrillon ou La Petite Pantoufle de Verre, Cinderela, o pequeno sapatinho de cristal de Charles Perrault. Julgo que não haverá ninguém que não conheça a história da Gata Borralheira. A história diz respeito a uma jovem forçada a uma vida de servidão pela sua madrasta cruel e meias irmãs egocêntricas que sonhava com uma vida melhor. Com a ajuda da sua fada madrinha, Cinderela é transformada numa princesa e encontra um verdadeiro amor com o príncipe do reino. Cinderela é o único musical de Rodgers e Hammerstein escrito para televisão. Foi originalmente transmitido ao vivo na CBS em 31 de março de 1957 como um veículo para Julie Andrews, que interpretou o papel de Cinderela. Foi posteriormente feito para a televisão por duas vezes, em 1965 e 1997. A versão de 1965 estrelou Leslie Warren e Stuart Damon. A versão de 97 estrelou Brandy no papel de Cinderela e com a célebre cantora americana Whitney Houston como a fada madrinha. Ambos os remakes incluíram músicas de outros musicais de Richard Rodgers e têm adaptações para o argumento da Hammerstein. Por falar em músicas, vamos escutar a primeira e que tem o nome de A Lovely Night, na voz de Laura Osnes. Laura Osnes é uma atriz-cantora americana conhecida pelo seu trabalho dos palcos da Broadway, tendo já tido uma nomeação ao Tony Award. Ela interpretou papéis principais em Grease, como Sandy, South Pacific, como Nellie Forbush, Anything Goes, como Oprah Harcourt e Bonnie and Clyde, como Bonnie Parker, pelo qual recebeu uma indicação ao Tony da melhor atriz num musical. Dona de uma excelente voz que vamos poder confirmar vendo e ouvindo A Lovely Night. Ouçam, eu já volto. A lovely night, a lovely night, a finer night you know you'll never see. You meet your prince, a charming prince, as charming as a prince will ever be. The stars in a hazy heaven tremble above you while he is whispering, "Darling, I love you." You say goodbye, away you fly, but on your lips you keep a kiss. All your life you'll dream of this lovely, lovely night. A lovely night, a lovely night, a finer night you know you'll never see. You meet your prince, a charming prince, as charming as a prince will ever be. The stars in a hazy heaven tremble above you while he is whispering, "Darling, I love you." You say goodbye, away you fly, but on your lips you keep a kiss. All your life you'll dream of this lovely, lovely night.
all your life you'll dream of this lovely, 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 lovely night. Estamos de volta. O musical foi adaptado para o palco em várias versões, incluindo uma adaptação de pantomima para o West End de Londres, uma produzida pela New York City Opera, que segue a versão original da televisão de perto, e várias produções itinerantes. Até que, em 2013, o musical chega finalmente à Broadway, com Laura Osnes e Santino Fontana. Teve um novo argumento de Douglas Carter Beane e desde então foi revivido nos Estados Unidos e internacionalmente. Mas porquê um musical para a televisão? Na década de 1950, adaptações televisivas de musicais de palco eram bastante comuns. Em 1955, a NBC transmitiu o musical da Broadway, Peter Pan, estrelado por Mary Martin. Foi um sucesso e a rede televisiva procurou projetos musicais mais voltados para a família. Richard Rodgers havia ganho um Emmy Award pela sua banda sonora para Victory at Sea, uma série de documentários sobre a Segunda Guerra Mundial, e vários dos seus musicais com Oscar Hammerstein, bem como o seu filme State Fair, que alcançou um sucesso notável. A NBC contatou Rodgers e Hammerstein e pediu-lhes para fazer algo nunca antes tentado: escrever um musical original expressamente para a televisão, em vez de simplesmente adaptar um existente ao formato especial de televisão. A equipa decidiu adaptar o conto de fadas Cinderela. Como eram novos para os musicais de televisão, eles procuraram o conselho de um insider da indústria, Richard Levine, o vice-presidente encarregado da televisão a cores na CBS e um primo de Richard Rodgers. Ele disse a Rodgers e Hammerstein que a CBS também estava procurando um projeto musical e já havia assinado contrato com a Julie Andrews, que estava na altura estrelando My Fair Lady na Broadway. Rodgers lembrou na sua autobiografia: o que nos convenceu imediatamente a aceitar a proposta da CBS foi a oportunidade de trabalhar com Julie Andrews. Rodgers e Hammerstein imediatamente assinaram o contrato com a CBS. Os dois mantiveram a propriedade do show e tinham controle sobre o elenco, direção, set, figurinos, e enquanto a CBS controlava os aspectos técnicos da transmissão, tinha uma opção para a segunda transmissão. A CBS anunciou a produção em setembro de 1956. Ao adaptar o conto de fadas familiar, Rodgers e Hammerstein permaneceram fiéis à versão original de Charles Perrault. Numa entrevista com a revista Time, Hammerstein disse: levei 7 meses para escrever o argumento e as letras. Numa entrevista à Saturday Review, disse: queremos que as crianças que vêm reconheçam a história que conhecem. As crianças podem ser muito críticas nesse sentido, mas é claro, os seus pais também estarão assistindo. Então tentamos humanizar os personagens sem alterar a estrutura familiar da trama. Os ensaios começaram em 21 de fevereiro de 1957. O diretor, Ralph Nilsson, e o coreógrafo, Jonathan Lucas, que haviam coreografado para o Milton Berle Show, foram ambos experientes com material musical da televisão. As orquestrações foram feitas por um colaborador de longa data de Rodgers, Robert Russell Bennett. Alfredo Antonini, um veterano da CBS, conduziu e serviu como diretor musical. Do princípio de março, a empresa mudou-se para a CBS Television Color Studio 72, o primeiro estúdio colorido da CBS TV em Nova York e o mais pequeno estúdio de televisão a cores do império da CBS na altura. Os 56 artistas, 33 músicos e 80 assistentes de palco e equipa foram amontoados no pequeno estúdio, juntamente com 4 câmaras de TV coloridas, a RCA TK40A, gigantes. Tinha também um guarda-roupa de cerca de 100 figurinos, mais de meia dúzia de enormes peças, equipamentos de efeitos especiais e inúmeros adereços. A orquestra tocou numa pequena sala com equipamentos especiais para superar a acústica suprimida. Uma das 4 câmaras de TV a cores falhou durante a transmissão ao vivo, aumentando as dificuldades técnicas da produção.
CBS investiu numa campanha de marketing maciça, assim como os patrocinadores, a Pepsi Cola e a Chilton Company, então fabricante do perfume masculino Old Spice. E sim, também cheguei a usar este perfume quando era jovem. Ed Sullivan, o famoso apresentador americano, também promoveu a Cinderela, que seria visto no seu habitual horário de domingo à noite, com uma aparição de Rodgers e Hammerstein no seu show no domingo anterior. Muitas das músicas foram lançadas em discos e estações de rádio para familiarizar o público em potencial com a música. A transmissão foi produzida por $376 mil, mais do dobro da soma geralmente gasta numa produção de TV nessa época. Em 31 de março de 1957, às 20 horas, no horário da Costa Leste, Cinderela foi transmitida ao vivo nos fusos horários do Leste Central e da Montanha, em cores a preto e branco e cor compatível. A Costa Oeste recebeu uma transmissão atrasada, em preto e branco, a partir das 20 horas, horário do Pacífico. Além dos Estados Unidos, foi transportado por afiliados da CBS nos territórios dos Estados Unidos, do Alasca, Hawaii e Porto Rico. No Canadá foi transmitido CBC. Ele estrelou Julie Andrews no papel de Cinderela, John Cipher como príncipe e contou Howard Lindsay como rei, Dorothy Stickney como a rainha, Eddie Adams como a fada madrinha, Kai Ballard e Alice Ghostley como meias irmãs Portia e Joy, Ilka Chase como a madrasta. Não havia substitutos. Rodgers disse ao TV Guide: se Julia não pode fazer o show, então nós também não faremos. A classificação de TV, Nielsen, para o programa foi de 18.864.000 lares alcançados durante um minuto médio da transmissão. Mais de 107 milhões de telespectadores em mais de 60% dos lares americanos viram a transmissão. Andrews foi nomeada para um Emmy Award por a sua performance, assim como Richard Rodgers pela sua banda sonora. Um álbum original de elenco foi lançado para as lojas na manhã seguinte à transmissão. Os planos de Rodgers e Hammerstein de trazer uma versão expandida do musical para a Broadway nunca se materializaram enquanto foram vivos. E dessa inesquecível transmissão televisiva, vamos ver e ouvir Julie Andrews cantando na sua voz melodiosa In My Own Little Corner. Ouçam que eu já volto. I love sitting down right here. I'm as mild and as meek as a mouse. When I hear a command, I obey. But I know of a spot in my house where no one can stand in my way. In my own little corner, in my own little chair, I can be whatever I want to be.
notícia. Eu só conheceria esta voz da Julie Andrews meia dúzia de anos mais tarde, quando assisti o filme The Sound of Music. Mas este musical vamos falar se calhar na próxima semana ou na outra seguinte. A estreia de 1957 foi transmitida antes da fita de vídeo colorida estivesse disponível. Então, apenas uma performance poderia ser gravada. Após o sucesso do musical em Londres e em outros lugares, como uma produção teatral, a CBS decidiu produzir outra versão televisiva, em 1965, com Richard Rodgers como produtor executivo e um argumento revisto por Joseph Schenck. Hammerstein tinha morrido em 1960. A versão de 1965 foi dirigida por Charles S. Dubin, com coreografia de Eugene Loring e gravado em fita de vídeo na CBS Television City em Hollywood para transmissão posterior. O elenco contou com Ginger Rogers e Walter Pidgeon como rainha e o rei, Celeste Holm como a fada madrinha, Jo Van Fleet como a madrasta, com Pat Carroll e Barbara Ruick como as suas filhas e Stuart Damon como o príncipe. Leslie Ann Warren, com os seus 18 anos, desempenhou o papel de Cinderela. A primeira transmissão foi em 22 de fevereiro de 1965 e foi retransmitida 8 vezes até fevereiro de 1974. A estreia de 1965 teve uma classificação de Nielsen de 42,3, tornando-se especial não desportivo, mas bem avaliado na CBS desde o início das classificações da Nielsen até 2009 e o 50º show de maior audiência de qualquer tipo durante esse período. A bem-sucedida adaptação da CBS de 1993, estrelada por Bette Midler e produzida por Craig Zadan e Neil Meron, reviveu o interesse em musicais da TV. No dia seguinte à transmissão original de Gypsy, Whitney Houston aproximou-se dos produtores para sugerir um espetáculo semelhante para si mesma. Zadan e Meron sugeriram Rodgers e Hammerstein de Cinderela, com Houston no papel de Cinderela. Após 4 anos de atraso, o projeto foi reiniciado. Agora, já mãe, e sentindo que ela tinha envelhecido fora do papel, Houston ofereceu para a sua amiga mais jovem, Brandy, e assumiu o papel de fada madrinha em vez do papel de Cinderela. Tanto Rodgers quanto Hammerstein haviam morrido já. O remake foi adaptado por Robert L. Friedman e dirigido por Robert E. Scove, com coreografia de Rob Marshall. Produzido por Houston, Deborah Martin Chase para a Walt Disney Television, foi para o ar pela primeira vez em 2 de novembro de 1997. O elenco, racialmente diverso, estrelou Brandy como Cinderela, Houston como fada madrinha, Bernadette Peters como madrasta e Paul Montalban como príncipe e com Whoopi Goldberg como rainha. 60 milhões de telespectadores assistiram à transmissão e Cinderela foi novamente um sucesso popular e da crítica. A versão Disney Home Video, também lançada em 1957, tornou-se o vídeo mais vendido de um filme de televisão alguma vez lançado. Uma turnê asiática de 30 semanas por Cinderella estrelou Lea Salongo e o australiano Peter Said. A turnê começou em Manila, nas Filipinas, em 29 de julho de 2008. O show passou então para várias cidades da China, incluindo Shanzhou, Chongqing, Shenzhen, Guangzhou, Xangai, Pequim e Hong Kong, e excursionou na Tailândia, Singapura, Malásia, Coreia e Japão. E chegamos ao musical da Broadway de 2013. Douglas Carter Beane escreveu um novo argumento para a primeira produção de musical na Broadway. Na sua nova história, Cinderela, abre os olhos do príncipe Topher para a injustiça que existe no reino. Os pais do príncipe haviam morrido, deixando o reino nas mãos de um regente vilão que foi o mentor do príncipe e enganou o jovem para aprovar atos opressivos contra os camponeses. O rebelde Jean-Michel, um novo personagem, e a meia-irmã Gabrielle estão apaixonados e exigem reformas. A partitura inclui as músicas familiares da versão original e várias outras músicas do catálogo de Rodgers e Hammerstein. O show, produzido por Robin Goodman, começou as pré-estreias na Broadway em 25 de janeiro e abriu oficialmente em 3 de março de 2013 no Broadway Theatre. Mark Brokaw dirigiu a produção, com Josh Rhodes coreografando, e o elenco inclui Laura Osnes no papel de Cinderela, Santino Fontana como príncipe, Victoria Clark como a fada madrinha e Harriet Harris como madrasta. A produção foi indicada para 9 Tony Awards, ganhando 1 para o design de trajes de Long. As críticas foram mistas, com a maioria dos críticos elogiando o desempenho de Laura Osnes. A produção foi encerrada na Broadway em 3 de janeiro de 2015, após 41 prévias e 770 apresentações regulares.
torneios nacionais e as produções internacionais vieram logo de seguida. Antes de terminar, só lembrar que a versão de 1957 da Cinderela foi vista pelo maior público da história no momento da sua estreia. 107 milhões de pessoas nos Estados Unidos, totalizando 60% da população do país naquela época. A revista Variety estimou que 24,2 milhões de famílias estiveram sintonizadas no espetáculo, com uma média de 4,43 espectadores cada. John Cipher, mais tarde, se lembrou de deixar o estúdio alguns minutos depois que a transmissão terminou e encontrar as ruas de Manhattan completamente desertas, porque muitos tinham permanecido em casa para assistir à transmissão do primeiro musical em direto para 107 milhões de espectadores. E nós vamos permanecer por aqui. Antes de terminar, fiquem com um medley de Cinderella na bela voz de Laura Osnes. E já sabem, na próxima semana cá estaremos para mais um musical que marcou a história dos últimos 100 anos dos musicais da Broadway. Fiquem bem e até para a semana. So while it's been an honor to be a Broadway princess, I've always really wanted to be a Disney princess. Your wish is my command. A dream is a wish your heart makes when you're fast asleep. In dreams you will lose your heartache. Whatever you wish for, you keep. Have faith in your dreams, and someday your rainbow will come smiling through. No matter how your heart is grieving, if you keep on believing, the dream that you wish will come true. It's possible for you to come a golden carriage. It's possible for a plain country bumpkin and a prince to join in marriage, and four white mice are easily turned to horses. Such folderol and fiddly-dee of courses, quite possible. I am in the royal palace of all places when I meet the finest prince you've ever seen. 10 minutes ago I met you, and we murmured our how do you do's. I wanted to ring out the bells and fling out my arms and to sing out the news. I have found him, I have found him. In the arms of my love I'm flying over mountain and meadow and glen, and I like it so well that for all I can tell, I may never come down again. I may never come down to earth. Oh no! What time is it? Oh, I have to go! He's a very nice prince. He's a prince with affairs. Knowing this time I'd run from him, he spread pitch on the stairs. I was caught unawares, and I thought, well, he cares. This is more than just malice. Better stop and take stock while you're standing here stuck on the steps of the palace. Better run along home and avoid the collision. Even though they don't care, you'll be better off there where there's nothing to choose, so there's nothing to lose. So you pry up your shoes and come out of the blue, and without any gold.
Now it's he and not you who is stuck with a shoe in a stew, in the goo. And you've learned something too, something you never knew. Then I'm glad to be back in my own little corner, all alone in my own little chair.